pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aulinha. Nós vamos tratar agora de um tema muito importante em continuidade. Vamos tratar da União Ibérica, do período que se iniciou até o final, por que que isso influenciou nas invasões estrangeiras, que é o nosso ponto. E aqui, tratando especificamente da Holanda, tá? O que que era a União Ibérica, enfim, tudo isso nós vamos ver hoje. Eu quero que você preste atenção para você entender o contexto, saber as transições, saber o período, né, como que estava aquele período, Portugal, o que que Portugal passava, o que que a Espanha passava, tudo isso vai fazer você conseguir fazer as conexões para poder responder as questões de prova, porque não adianta você pegar um livro e sair decorando. Ah, União Ibérica, isso, não, não adianta. Entenda o contexto e a aula vai te ajudar nisso. Nós analisamos muitas questões, nós sabemos o que que pode ser cobrado na sua prova e o que que pode ser cobrado, mas em menor intensidade. E aí a gente escolhe os principais pontos, os principais temas para colocar para vocês de maneira bem didática. Tá bom? Então, vem comigo aqui na tela, observem o seguinte, nós estamos aqui nesse período da União Ibérica, é um momento muito sensível da presença estrangeira no Brasil, que ocorreu durante esse período, porque nesse período Portugal e Espanha eles passam a ser governados por um mesmo rei, um rei espanhol. Por quê? Porque houve uma crise em Portugal, da coroa portuguesa, e o Brasil, que era uma colônia portuguesa, ela passa a integrar o Império Espanhol, beleza? E aí o aluno pergunta, professor, por quê? O que foi a União Ibérica? Né? O que significa dizer que Portugal e Espanha, eles fazem parte, ficaram sob o domínio do mesmo rei? Por que ele passou a integrar, o Brasil passou a integrar o Império Espanhol? Então veja, nós tivemos aqui um problema político em Portugal, problema de uma crise sucessória. O primeiro ponto que você tem que observar é que Portugal, nesse período, passa por uma crise, tá? Uma crise política, uma crise sucessória. Lembrando, nós estamos tratando aqui de Portugal como uma monarquia. Então, quando o rei morre, alguém precisa assumir o trono no lugar dele. Geralmente esse trono é o seu sucessor, é o seu herdeiro. Só que o rei morreu e não deixou herdeiro. Quem era o rei? O rei era Dom. Lembrando, pessoal, que Dom Sebastião, lembrando que Dom Sebastião, ele era rei em Portugal e ele saiu para a guerra e nessa guerra ele morreu. Então Dom Sebastião morre numa batalha lá na África contra os mouros, uma batalha de Alcácer Quibir, e não há sucessor para o trono. Ele morreu em 1578. Então ele não deixa herdeiro. Isso cria um problema. Cria um problema porque quem que vai governar Portugal para continuar a monarquia? E aí ele não deixou filhos, não deixou sucessor direto, entra aí esse problema e quem vem a governar Portugal naquele momento é o tio-avô de Dom Sebastião. Quem era o tio-avô de Dom Sebastião? Era Dom Henrique. Só que Dom Henrique também tem um problema. O Dom Henrique, ele já era velho, ele era da igreja, ele era cardeal da igreja católica. Então Dom Henrique ele vem, governa, ele não tinha filhos, não tinha como deixar sucessor e constituir a descendência dele para poder deixar o herdeiro, assume o trono, só que ele morre logo em seguida. Então ele morre aí, morte em 1580. E aí com isso, com essa morte dele, não tem herdeiro, o trono de Portugal fica vago. E aí entra esse problema sucessório, essa disputa política. Para você entender por que, que a União Ibérica surgiu, você precisa entender quem era o rei da Espanha. O rei da Espanha, o rei espanhol, era um camarada chamado Filipe II. Filipe II era rei da Espanha. E ele tinha um vínculo dinástico com a família real portuguesa. Ele era neto de Dom Manuel I. Então, o Filipe era neto de Dom Manuel I, que já foi rei de Portugal. Então, ele sendo neto de Dom Manuel, ele olhou assim, opa, peraí, tem um problema lá em Portugal. Eu tenho legitimidade para reivindicar o trono. Não tem rei, não tem sucessor. E aí, o que ele faz naquele momento? Pô, eu tenho uma potência, o Felipe II fala, ó, eu tenho uma potência militar, eu tenho uma potência, eu tenho influência política. Eles não deixaram rei. Eu sou o herdeiro direto, eu sou herdeiro porque eu sou neto de Dom Manuel, que já foi rei. E aí Felipe vem, segundo impõe a sua posição, assume o trono português aqui em 1580. Com isso, né, é que começa a União Ibérica. Então, a União Ibérica é esse período, entre 1580 a
até 1640, quando a gente vai falar do final, em que Portugal e Espanha eles são governados pelo mesmo rei, o rei espanhol Filipe II. Só que atenção aqui para um detalhe. Portugal, ele continua ali, a sua administração, a sua moeda, as suas leis, ele continua. A nobreza de Portugal, a sociedade portuguesa continua sendo português. Né? Portugal não virou Espanha. Agora eu sou espanhol. Não. Portugal continua sendo Portugal, só que o rei era o mesmo e o rei governava, logicamente, a partir dos interesses da Espanha. Né? E é aqui que entra o Brasil, para você ter um detalhe. Olha só. Se o rei é o mesmo, veja quais são as consequências para a formação do Brasil colonial. O Brasil era uma colônia o quê? Portuguesa. Então, o Brasil, sendo uma colônia portuguesa, passa a integrar o sistema político espanhol. E aqui os inimigos da Espanha, naturalmente, passam a ser inimigos de Portugal e automaticamente inimigo do Brasil. E isso vai gerar uma consequência direta que são nas invasões estrangeiras. Porque os países lá que estavam em conflito com a Espanha, e a Holanda era um desses países, estava em guerra contra a Espanha, ela olha para o Brasil não como um parceiro, ela olha como um alvo. Tá? E aí ela vem, ela olha, pô, o Brasil é um grande produtor de açúcar. É uma peça importante aqui no comércio. Os holandeses olham e falam, eu já participei, eu sei como é que funciona. Por quê? Porque os holandeses já financiaram lá atrás, quando estava sob domínio português, os engenhos, já fazia o transporte, já controlava a distribuição do açúcar na Europa. Então ele tinha um know-how. E com a União Ibérica, isso eles perdem espaço, né, porque eles não podem mais fazer isso, e aí eles decidem ocupar aquela faixa da que vocês estão vendo aí na tela. Então eles decidem fazer uma ocupação e eles ocupam essa parte aqui do norte, do nordeste, tá? Principalmente ali em Pernambuco, a partir de 1630, tá bom? Então isso é o que vai gerar, né, qual foi a consequência disso, né, da União Ibérica? A consequência foi esse, essa investida da Holanda no território que era de Portugal, né, no nosso território, no território brasileiro. Tá? Observe aqui no slide o seguinte, ó. Qual era o foco? Ó, essa lista aqui vermelha. Ó. O foco era no Nordeste, ó, que era rico, né? Era a região mais rica. Talvez a mais rica da colônia. Essa parte aqui de Pernambuco gerava muito dinheiro. E o início se dá em 1620. Isso cai em prova, gente, tá? Os holandeses, eles controlavam essa faixa aqui e acabou formando o que ficou conhecido como Nova Holanda, tá? Olha a importância disso para a formação do Brasil colonial. Tá? E vem um ponto importante, porque a Holanda um ponto que você precisa entender aqui. Observem bem para o que você está fazendo. A Holanda, a investida dela aqui não foi como a primeira investida da França. Vocês lembram? Quando a França invadiu, ela tinha lá os huguenotes vieram, eles tinham um propósito de colonização, um propósito de permanecer, de ficar. Aqui não. A Holanda não tinha um interesse primário de colonizar, de povoar aquela região ali. Ela tinha interesses econômicos. Então, aqui na tela para você, quais são os principais interesses econômicos? A Holanda olhava para o Brasil, ó, vamos controlar, financiar a produção açucareira, vamos controlar o transporte atlântico, dominar o mercado europeu, enfraquecer o Império Ibérico. Então os holandeses eles conseguem se estabelecer, avançam com esse objetivo. Então veja que o objetivo aqui é importante para você fazer uma questão de interpretação, beleza? E aí, o que muda lá em 1640? Veja bem, que eu quero que vocês entendam aqui. Ó. Em 1640, Portugal ele rompe com a Espanha. Nós vamos entender isso lá na frente melhor. E aí se inicia um novo período. Nós vamos chamar de restauração de Bragança. Organiza isso aqui. Ó. Nós temos as invasões holandesas em 1630. As invasões holandesas, 1630, ela ocorreu durante a União Ibérica. Ela ocorreu durante a União Ibérica. Só que ela vai terminar depois que a União Ibérica acabou, já no reinado novo de Portugal. Portugal já restaurado. Isso a gente chama restauração de Bragança, que a gente vai ver mais adiante. Então, lembrou aqui, ó, de União Ibérica, lembra de Portugal sob o domínio espanhol, invasões holandesas ocorre nesse período da União Ibérica, mas termina em outro momento, e em 1640 Portugal volta a ser independente. Então, aqui, ó, nesse período de 1640, Portugal volta a ser independente. Então aqui, ó, é o fim da União Ibérica. Então veja que só depois, em
1654 é que os holandeses foram expulsos definitivamente. Então veja que esses momentos aqui são importantes. Organiza bem, é que aqui Portugal vai passar a reagir. Então percebam esses pontos que os holandeses, eles não são expulsos pela Espanha, pelos espanhóis. Tá? Eles entram durante o domínio espanhol, se instalam. Quem vai liderar o processo de expulsão lá na frente é Portugal, que já está independente. Beleza, gente? Agora, eu quero que vocês entendam o seguinte, é exatamente isso que nós vamos entender, aprofundar. Como Portugal, nesse período, já estava independente, ele vem e organiza, ele tenta organizar uma reação para expulsar os holandeses. Tá? E aí, com o fim da União Ibérica, ocorre a restauração da coroa portuguesa, vem comigo aqui na tela, que nós chamamos de restauração de Bragança. Entendam bem isso aqui. Por quê? Porque Portugal ele passa a lutar, passa a retomar o controle efetivo do território brasileiro, tentando expulsar os estrangeiros. Ao longo desse período, a Espanha ela começou a enfrentar muitas dificuldades. Ela estava imersa em várias guerras, crise econômica, dificuldade de administrar o império que era muito grande. Eu não sei se eu trouxe aqui para vocês a foto do império. Ah, tá aqui, ó. É bom que, ó, observem bem, olha só. Observem que essa parte aqui, ó, o Império de Filipe II, antes da incorporação de Portugal, ó, tá vendo? Tudo isso aqui era Império Espanhol, tá? E aí o Império Português que foi incorporado com o início da União Ibérica, tá vendo? De verdinho. Então toda essa parte verde aqui, ó, o início aqui do Brasil, algumas ilhas, lá na África também, várias regiões da África, ó, várias regiões foram incorporadas ao Império, tá? Então, aqui, observem que, percebam, gente, que Portugal, ele tinha várias colônias, não era só o Brasil, tinha várias colônias. E aí ele começa a olhar, começa a ficar preocupado, e ao mesmo tempo ele pega fragilizado ainda, né? Ele está preocupado, mas ele está ainda fragilizado, e aí ele começa a olhar para a situação econômica, que está bem complicada, e pensa o seguinte, ó, eu vou partir para cima, eu vou, eu vou começar a reestruturar o império para poder pegar tudo que está sob o domínio de outros países, que é nosso, para tentar recuperar a nossa economia. Aí entra a restauração de Bragança, porque Dom João IV, ele assume o trono. Ele tenta consolidar essa independência aqui, ó, fazer com que há o reconhecimento internacional, enfim, e a defesa contra a Espanha, tenta recuperar as colônias, retomando o Nordeste, enfim, e tenta reorganizar a economia. E aí a gente vai passar por um momento só falando da economia, da nova economia, do novo modelo econômico que surgiu, beleza? Então entenda isso aqui. Naquele momento em que nós tínhamos, perto do fim da União Ibérica, os nobres de Portugal, eles não queriam mais ficar subordinados aos interesses da Espanha. Eles vêm, fazem uma reunião e falam, cara, olha, não há sentido nós ficarmos subordinados a um império que não nos ajuda. E aí eles fazem um movimento lá em Lisboa, e esse movimento era romper com o domínio espanhol. Então percebam que não basta romper com a Espanha, é preciso ter alguém para assumir o trono. E não tinha. E aí eles precisam dar continuidade, a monarquia precisa dar continuidade, porque senão eles teriam que pegar outro regime, né, de governo. Mas aí eles encontram Dom João IV. Quem era Dom João IV? Dom João IV, esse cara aqui que está no seu slide, ele era, pelo menos ele tinha um vínculo ali com a antiga família real portuguesa. Então ele era duque de Bragança, Dom João IV. E na visão da elite portuguesa, eles fizeram ali um manejo, ele tinha a legitimidade dinástica que a monarquia estava precisando, e aí ele, com a legitimidade, com o apoio da nobreza, ele vem e é proclamado rei de Portugal. E aí se inicia esse novo momento, em 1640, com Dom João IV assumindo o trono. Portugal rompe politicamente com a Espanha, volta a ser um reino independente. Tá? E esse processo ficou conhecido como restauração de Bragança. Tá bom, gente? Então falou de restauração de Bragança, lembra desse final aí, dessa insatisfação da nobreza portuguesa e de Dom João IV, que era aí Duque de Bragança, por isso restauração de Bragança. Então percebam que Portugal, voltando a ser independente, não significa que a situação está resolvida, que ele pegou todas as colônias. Não, ele está fragilizado.
a Espanha fragilizou bastante Portugal. Então, ele precisou lidar com vários problemas, principalmente manter a independência diante da Espanha e recuperar o controle das colônias que estava perdido. E aí entra o ponto central aqui para o Brasil, né? O Brasil era uma das principais fontes de riqueza de Portugal. E aí, só que ele parte só a parte do Nordeste já gerava muita riqueza para Portugal. Só que essa parte do Nordeste estava com quem? Estava com os holandeses. Lembra? Então essa parte estava sob o domínio holandês. Então perceba que durante a União Ibérica, Portugal tinha dificuldade de reagir. Tá? E agora ele precisa agir, porque é uma questão de sobrevivência, para sobreviver diante do Império Espanhol, que não aceitou muito bem essa ideia aí de Dom João IV assumir o trono. Então, ele precisa agir, precisa retomar o controle do Brasil para poder ter dinheiro, e é exatamente nesse contexto que nós vamos entender qual foi a reação contra os holandeses. Então, para entender como Portugal vai reagir, nós precisamos olhar primeiro para dentro da própria ocupação holandesa e entender como que os holandeses estavam administrando o território. Tá? E aqui a gente entra, nós vamos entender como que era esse processo administrativo, entra numa figura muito importante, que é cobrada em prova, que é o Maurício de Nassau. Tá aí, ó, no slide de vocês, Maurício de Nassau, 1637 a 1644, que ele governou aquela parte lá do Nordeste brasileiro, beleza? Quem foi, professor? Maurício de Nassau. Ele era um nobre europeu, ele era ligado à Holanda, né, aos Países Baixos, a gente chama a Holanda de Países Baixos, e ele não era português, tá, gente? Então, o Maurício de Nassau, já vi essa pegadinha em prova, você acredita? As provas também, né? Eles vão... o Maurício de Nassau, ele era holandês, tá? Muito cuidado com isso. Ele era holandês, ele não era português. Ele vem para o Brasil como representante da Companhia das Índias Ocidentais, tá bom? Então ele vem como representante, ó, ele representa a Companhia CIA das Índias Ocidentais. Ele vem como representante das Índias Ocidentais, da Companhia das Índias Ocidentais. Então veja que ele não vem por conta própria, ele vem para administrar os interesses econômicos de quem? Da Holanda no Brasil, o Maurício de Nassau. Beleza? Então, muito cuidado aqui. Então, ele assume o governo daquelas áreas ocupadas, principalmente ali na região de Pernambuco, entre 1637 e 1600, até 1644. Então, presta atenção aqui num ponto importante. Com Maurício de Nassau, a ocupação holandesa ela ganhou uma organização. Não foi apenas uma presença militar. Passou a existir uma administração muito bem estruturada aqui. Né? Então, nós temos investimentos aqui em urbanização. Ó, nós temos investimentos em urbanização, obras lá em Recife, etc. Nós temos melhorias na infraestrutura, nós temos uma administração que tem uma certa tolerância religiosa. O estímulo econômico, né, estímulo à produção açucareira, foi muito importante nisso aqui. E temos uma burocracia montada, uma gestão burocrática e eficiente aí com o Maurício de Nassau. Por isso que ele é uma peça importante nesse período, apesar dele não ser português. Tá? E isso tem efeito direto ali na elite local que passou a apoiar os holandeses naquele momento, né, com essa administração de Maurício de Nassau. Então, principalmente os senhores de engenho, né, porque muitos deles estavam ali endividados, enfim, com os próprios holandeses, e isso acabou lá na frente gerando uma crise que a gente vai ver, porque quando Maurício de Nassau deixou o governo, a administração passou para quem? Passou diretamente para a Companhia aqui das Índias Ocidentais. Então Maurício de Nassau ele deixa o governo e esse governo daquela região passa, porque Maurício de Nassau quando ele governou ele foi para lá. Então ele tinha interesse de certo modo, ele afinal de contas, mas quando ele sai em 1644, quem que fica quem que administra? A companhia. E aí a lógica muda. Você vê que antes o pessoal, os senhores de engenho, a elite dali daquela região estava a favor, depois com essa mudança, saindo essa gestão, que era uma gestão eficiente, mais equilibrada, entrou uma gestão voltada mais para o lucro. Por quê? A companhia ela só via essa parte aqui, ó, do Nordeste como lucro. Vamos lucrar. É mais ou menos aquela lógica do pacto colonial. Então ela passa a cobrar dívidas com mais rigor, ela passa a pressionar
o, o, os proprietários, ela passa a executar os engenhos que estavam hipotecados, e aí vem uma virada de chave. Então, com as Índias Ocidentais, ó, vou colocar aqui para você, essa administração, né, a lógica muda, voltada para o lucro, e a companhia passa aqui a, a administrar um pouco mais com mão de ferro, né? Passa a cobrar dívidas, passa a fazer com que os senhores de engenho fiquem desconfortáveis. Então, a base econômica da elite colonial passou a ser ameaçada com essa administração das Índias Ocidentais. Tá? Então, a elite passou a ser ameaçada com a nova administração da Companhia das Índias Ocidentais, que era mais voltada só para o lucro. E aí é nesse contexto que vai surgir um momento muito importante, que vai ocorrer a insurreição pernambucana. Vocês já ouviram falar da insurreição pernambucana? Então, isso aqui, esse descontentamento, ele vai iniciar aí, ó, um período muito importante para nós, que é a insurreição pernambucana, lá em 1645. Deixa eu mudar aqui. Logo após a saída aí do Maurício de Nassau. Então nós temos aí a insurreição pernambucana. E quando nós falamos de insurreição pernambucana, eu estou falando de um movimento, pessoal, um movimento muito importante, armado, uma resistência armada, só que uma resistência local. Uma resistência contra quem? Uma resistência contra os holandeses, tá? Muito cuidado com isso, porque a prova, ela não vai cobrar aqui como um episódio isolado. Isso foi um processo maior de reconquista. Tá? E aí quem que participou disso? Não foi só um grupo, vamos resistir ao domínio holandês e acabou. Não. Nós temos aqui um movimento que envolve diferentes setores da sociedade colonial, tá bom? Então, nós temos uma reação local a partir de 1645 e é importante que vocês entendam essa dinâmica. Tá? Você precisa aqui entender que vários setores da sociedade colonial lá na época se voltaram contra o domínio holandês, beleza? Então, muito cuidado. Alguns nomes você precisa guardar aqui, eu até coloquei na tela de vocês, porque às vezes pode vir em prova, né? Para você entender esse formato de reação. Não foi um movimento isolado. Nós temos, por exemplo, João Fernandes Vieira, que está aqui, ó. João Fernandes Vieira, ele estava ligado mais aos senhores de engenho, por exemplo. João. Minha caneta tá com a bateria fraca aqui. João Fernandes. Estava mais ligado aqui aos senhores de engenho. André Vidal de Negreiros, né? Aqui nós temos os militares, ó. André Vidal de Negreiros, que ajudou também nessa resistência. Henrique Dias, ó. Tínhamos até um líder negro ali na luta, né, comandando as tropas de negros. Temos esse nome que é muito importante também, ó, Felipe Camarão, que era líder indígena e aliado, né, liderança indígena. Então, olha só como que houve essa resistência. Foram vários setores, todos os setores, né, branco, indígena, negro. Então, isso aqui é muito importante para você entender essa dinâmica de reconquista do território brasileiro, né? Então, o território português dessa colônia, para que os holandeses não continuassem com o domínio ali daquela região. Muito importante isso aqui, gente. Estou olhando aqui se tinha outra imagem para eu colocar, mas eu coloquei já um quadro bom aqui. Tá bom isso aqui. Presta atenção, então. Eu quero que vocês guardem bem isso aqui. A luta contra os holandeses. Quando a prova abordar, ela vai abordar se ela foi conduzida por uma única pessoa, vai citar uma pessoa, não. Foi aí organizada por vários grupos sociais, não foi um. Nós temos negros, brancos e indígenas, que eu quero que vocês guardem isso. Então, cada grupo tinha interesse? Tinha. Só que todos se uniram naquele momento contra o domínio holandês. Tá? Aí você vem comigo, quais foram os confrontos mais importantes que aconteceram? Foram, por exemplo, a batalha ali dos Guararapes. Essa batalha dos Guararapes aqui, ó, em 1648, 1649, foi muito importante. Por quê? Porque essas batalhas, elas demonstraram uma organização militar naquela situação local. E há uma articulação entre os grupos sociais. Não era um grupo só.
tá bom? Então não existe aqui, pessoal, entenda bem, não existe aqui um sentimento de nacionalismo brasileiro no sentido que nós temos, tá? Muito cuidado, eu vou até abrir um asterisco para vocês aqui. Essa batalha, essa ideia, essa luta, não foi, eu sou o brasileiro, vamos lutar contra os holandeses. Não. Tínhamos vários grupos que tinham vários interesses aqui e não era um interesse nacionalismo, tá? Então aqui não havia, não havia ainda a ideia de nacionalismo, tá? Se a prova cobrar de você, você precisa entender isso aqui, tá? E aqui é uma união para que esses grupos retomem a normalidade contra um opositor que eram os holandeses, tá? Então, muito cuidado aqui. A partir daqui a gente entra num período que é o período da expulsão dos holandeses, né? Qual foi o desfecho aqui? Quando você olha com as derrotas militares que eles sofreram, as dificuldades financeiras, os holandeses eles começaram a perder força, enfim, eles são definitivamente expulsos quando? Eles são expulsos em 1654. Há uma retomada portuguesa daquele território. Muita atenção, por quê? Porque a expulsão militar, ela ocorre nessa data. Só que você precisa entender que esse aqui é um ponto que às vezes passa batido e você não passa batido até em livros de histórias, né, que eu já vi, e o aluno se confunde. Por quê? Os holandeses eles foram expulsos em 1654. Só que essa expulsão militar não resolveu todo o problema, porque uma coisa é você vencer ali e expulsar no campo de batalha, outra coisa é você ter o reconhecimento disso no plano internacional. É exatamente aqui que entra um tratado importante, que é o Tratado de Haia. Muito cuidado aqui, gente, porque o Tratado de Haia é de 1661, é depois, então, dessa expulsão aqui, territorial, tá bom? E esse Tratado de Haia, o que é isso? Ele trata basicamente de uma indenização à Holanda. Como assim, professor? Quer dizer então que nós ganhamos, né, os brasileiros ganharam, não eram brasileiros ainda, mas ganharam a guerra e ainda tiveram que indenizar, não é o contrário, quem perde a guerra é exatamente isso que aconteceu. Então, vamos entender isso com calma para você não se perder sobre o Tratado de Haia. Então, o Tratado de Haia ele é um acordo que foi firmado entre Portugal e Holanda em 1661. Qual o objetivo? Encerrar oficialmente o conflito pelaquela região do Nordeste brasileiro. Então, os holandeses eles tinham sido derrotados militarmente, só que tinha que ter um reconhecimento jurídico, uma aceitação diplomática da perda daquele território. E aí Portugal vem, mantém o território, faz essa concessão, paga essa indenização e, apesar de ter vencido militarmente, ele precisou aí dispor de uma boa quantia para poder indenizar a Holanda, tá bom? Para evitar os novos conflitos, para estabilizar a situação. E agora vem quais são os impactos, né, dessa indenização, dessa tomada diplomática. Portugal já vinha num cenário complicado, de guerra, crise econômica. Perdeu força no comércio oriental. O reino de Portugal ele já está endividado, ele sai mais endividado ainda depois da guerra. E aqui entra uma coisa importante que costuma cair. O que a Holanda faz depois que ela saiu do Brasil? Ela não abandonou o açúcar. Lembra que a Holanda ela tinha um know-how do açúcar? Então, ela não abandonou. Ela só mudou de estratégia. Ela passou a investir aonde? Nas Antilhas. Tá? Então, houve uma crise do açúcar. Aqui, porque a Holanda, ela não abandona, ela investe no mercado do açúcar, investe nas Antilhas. Então, ela continua ainda a investir no comércio açucareiro, beleza? Eles começam a produzir em larga escala o açúcar. Então, naturalmente, com a Holanda investindo nas Antilhas, ela faz concorrência a esse mercado. Então, gera uma concorrência direta com o açúcar brasileiro. Aí você começa a entender a mudança do cenário. O Brasil, ele perde competitividade, os preços começam a cair, a economia açucareira vai o quê? Entrar em crise. Essas são as consequências econômicas dessa batalha, de todo esse processo aí que envolveu a Holanda e o Brasil, tá? E aí surge um problema. Como então eu vou manter, Portugal olha para a situação, como que eu vou manter o sistema colonial funcionando? Porque nós estamos tratando aqui de um sistema colonial, ou seja, de Portugal pegar as riquezas da colônia e passar para ele. Então é um sistema ainda fundado, ainda com a ideia ainda de pacto colonial. Como é que nós vamos manter esse sistema? Aí entra até então a base
econômica estava lá no litoral, principalmente no açúcar, só que aí o modelo começando a dar esgotamento por conta dessa situação da Holanda, enfim, de várias outras situações, o açúcar já não sustenta o modelo como antes. Portugal vem e decide, bom, peraí, vamos começar uma nova fase, uma nova fonte de renda que provavelmente nós vamos encontrar em outros lugares. Onde que está essa fonte de renda? Está nos metais preciosos. E aí Portugal vem, olha para o interior do Brasil e busca metais preciosos. Então aqui inicia-se aqui a busca de um novo modelo econômico. Um novo modelo econômico. Que modelo era esse? Você já sabe qual era. Era um modelo voltado para a extração de metais preciosos. A gente chama isso de quê? De economia aurífera. Então, nós entramos aqui no modelo economia aurífera. Tá? Economia aurífera que a gente vai ver no próximo bloco, na próxima aula. Tá bom? Um grande abraço. Entendam isso aqui, pessoal. Entendam esse formato, esse desfecho. Peguem os links que eu fiz no seu material e estudem através disso, por meio disso, quando você for fazer questão, tá? Muito cuidado com esses detalhes dessas transições. Por que a Holanda saiu? Qual foi, o que havia aqui de interesse econômico, etc. Então, é isso que você precisa entender, esses contextos. Aí, depois disso aqui, com essa crise do açúcar, a gente passa para o modelo econômico da economia aurífera, ou seja, a busca pelo ouro, tá? E a gente vai ver na próxima aula. Um grande abraço e fiquem com Deus.